Olá, pessoal, aqui Beto Oliveira e hoje a gente vai estar falando de uma coisa muito importante para o pintor profissional, o pintor aí que quer ter bons clientes, quer estar no topo da pirâmide aí, que é o filé mignon do mercado, né? São aqueles clientes que têm maior potencial, que pagam melhor, mas que exigem também qualidade e que siga as normas corretas, né? Que siga pontualidade, qualidade. Então, a gente vai estar conversando sobre isso daí, para que você tenha condições de se enquadrar nisso aí. Se já tiver enquadrado, parabéns. Mas as melhores fatias do mercado estão para aquelas pessoas que sabem se posicionar da maneira correta, tá? Então, nós vamos estar falando a importância da capacitação do pintor. A capacitação do pintor vai muito além de saber aplicar uma tinta. Colocar uma tinta na parede com qualidade é muito bom, gente. Entendeu? Se você aplica com precisão, se você sabe proteger, fazer o recorte, mas é fundamental. Você tem que conhecer as normas relacionadas ao processo de pintura. Você tem que conhecer os produtos e aplicação e estar atualizado, porque as tecnologias de pintura, tintas, lançamentos, métodos vão sendo lançados no decorrer do tempo. Aí você tem que estar bem atualizado no momento presente que você estiver. Saber atender e reter clientes. Olha aí, gente. Não adianta atender a pessoa e nunca mais aquela pessoa vai querer saber de você e ainda vai sair falando mal. Não adianta, você se queima. É, apresentação pessoal, postura ética. A maioria das pessoas pecam nessa situação de apresentação, postura ética, porque não sabem conversar, têm dificuldade com o vocabulário. Como eu falei, gente, presta atenção nisso daí. Para você acessar o filé mignon do mercado, é necessário filé mignon o melhor, o topo da pirâmide, aquele que vai pagar, aquele que vai fazer você trabalhar menos e ganhar mais, é necessário postura. E muitas vezes por uma questão de criação, questões que a pessoa não escolheu, a pessoa não sabe se posicionar. Isso vai desde a apresentação individual até o vocabulário da pessoa. A pessoa, veja bem, você está num cliente, você tem que usar um vocabulário correto, português, tal. Você não precisa ser o mestre da gramática, mas algumas gírias de periferia já vão te excluir de você estar com esse pessoal mais seleto, entendeu? Aquele pessoal que paga, mas exige confiança do profissional que está entrando dentro do imóvel dela, do comércio, da empresa, entendeu? Ele quer dar as costas e ficar tranquilo. E são poucos os profissionais que se enquadram nisso daí. Então você vai lá, tá no teu vocabulário, conversando com o cliente. Alguns vícios de linguagem podem te queimar. Certo, mano, não sei o quê. Estou dando um exemplo esdrúxulo aqui para vocês. Isso vai te queimar. Você já vai ser excluído. Postura, tomar liberdade que não foi dada. Você entrou no ambiente, você vai sentar se a pessoa apontou, por favor, sente aí, vamos conversar. Não tome liberdade que não foi dada. Se você tiver que usar o banheiro, pergunte se há um banheiro de serviço, se há um banheiro na portaria. Faça de tudo para não usar o banheiro pessoal do cliente, isso é uma coisa pessoal da família dele. Você, como todo ser humano, tem as necessidades fisiológicas, mas tente encontrar os melhores caminhos para essa necessidade, tá? Para não entrar em intimidade, em coisas muito pessoais do cliente. Brincadeiras, siga o ritmo do cliente, ele fez uma piada, tal, vá até aquele ponto, não passe do limite, não passe do limite. Ele foi até aquele ponto, você vai e volta, recua em seguida, entendeu? Não fique tomando, exagerando. Uma vez eu estive num cliente que nos recebeu muito bem, eu estava com um ajudante,
um cliente muito simpático, gostou da equipe, gostou do nosso serviço. E esse meu ajudante, o cliente convidou a gente para almoçar. Esse é um detalhe. Você tem que detectar se ele realmente quer que você almoce com ele ou é aquele convite por educação. Você quer almoçar? Quando a pessoa quer realmente que se almoce, a pessoa normalmente assume uma postura mais incisiva que quer que você coma. Agora que eu já me deparei com aquela situação, você quer comer? É óbvio que a pessoa não quer que você coma. Não, não, obrigado, já tomei um café, tal. Entendeu? Você tem que perceber as situações. Eu estava na mesa lá, almoçando com um cliente, eu não sei que piada lá, alguma coisa engraçada que o cliente falou, e a pessoa que estava comigo, que era um amigo, dá uma gargalhada que apareceu até a comida que estava no estômago dele, com a boca cheia de comida. Então, são simancóis, gente, se toca. São coisas assim delicadas de falar. Escova o dente, não fica falando com a pessoa com comida grudada nos dentes. Eu estou sendo bem direto para ajudar vocês, tá? Estou entrando em questões delicadas, mas se você não lapidar essas questões, você não vai acender, não de acender o fogo, de subir as melhores fatias no mercado, tá bom? É saber apresentar um bom orçamento, saber avaliar e aumentar a sua produtividade. Como que você vai fazer para ser mais produtivo? Orientar o cliente à escolha das cores, acompanhe ele, tá? Não vai nessa de vendedor de loja de tinta, porque eles empurram o que tem na frente, entendeu? Ah, não tem tinta preta, tem tinta preta do piso. Leva do piso, o piso é resistente. Gente, tinta preta de piso vai manchar toda a pintura em pouco tempo ou na hora até. Então não é adequada para isso, entendeu? Seja sábio, vá com o cliente e tal. Agora, se o cliente, você com o tempo vai escolher seus clientes também. Você trabalha corretamente, você vai ter condições de escolher aqueles que você trabalha, que segue orientação, aqueles que o cara vem, você combinou lá o serviço, tinta prêmio, o cara aparece com a tinta econômica querendo que se apresente o resultado da prêmio. Ele aumentou o teu serviço, os dias de trabalho. Pensa comigo, se você for levar 10 dias para pintar com tinta premium, o cara me vem com uma tinta econômica, ele vai aumentar pelo menos em 50% o seu trabalho. Surgiu mais 5 dias, então 15 dias. Esses 15 dias tem almoço, tem ajudante, tem café da manhã e o café da tarde. E aí, quem paga isso aí? Entendeu? Quer dizer, ele economizou e prejudicou você. Atenção, hein? Estar atualizado e dominar as diversas técnicas de aplicação a equipamentos utilizados na pintura, cumprir prazos, oferecer suporte ao cliente durante e após a pintura, o pós-entrega, hein? O tratamento, mostrar que você está preocupado, qualquer dúvida. Tem a questão da cortesia, uma coisa ou outra você tem que saber aplicar o momento da cortesia, tá bom? Trabalhar respeitando a segurança, saúde do meio ambiente, tá bom? A norma BNT NBR 15.927 é a norma que estabelece os parâmetros para a qualificação de pessoas no processo construtivo de edificações. É importante conhecê-la e atender o que ela diz, tá? O perfil profissional do pintor de obras, assegurar a qualidade dos serviços prestados pelos profissionais, produzir mais em menos tempo com qualidade, com qualidade técnica. Desenvolver profissionais para acompanhar os avanços tecnológicos dos produtos e serviços construtivos, recuperar carências de educação formal, eu toquei nesse ponto, irregular, e de formação profissional, gente, postura, com saber conversar, saber se colocar num ambiente, não se apresente como um mendigo, tá?
Tudo bem, você está no momento da pintura, você usa uma roupa adequada, mas mesmo no momento da pintura, essa roupa que está com respingos de tinta que você está usando, não precisa estar parecendo um mendigo. Você pode estar perfeitamente ajeitado, limpo, executando seu serviço. Gente, essa coisa que eu não consigo entender. O pintor chega e coloca o chinelo havaiana no cliente lá, o chinelo. Gente, não tem sentido isso aí. Você está no ambiente de trabalho. Você foi trabalhar, tem o calçado de segurança, tem o calçado adequado a isso aí. Por que colocar o chinelo havaiana quando você chega no cliente? Tem um monte de pintor que faz isso daí, entendeu? Se apresente de maneira correta, para de... Por isso que às vezes falar, olham o pintor como aquele ser pejorativo, é por causa da grande quantidade de pessoas que trabalham no ramo e se apresentam mal, falam mal, vocabulário errado, se postura errada. Então, lapidem, procuram crescer, se informar, tem vídeos na internet para se apresentar melhor. Capacitação profissional em cursos EAD, ó, EAD você faz pela internet, reconhecido e certificado pelo Senai, ó. Senai é a melhor escola da indústria do nosso país. Lá é tradição e qualidade. Recomendo. Eu sou do Senai da Construção Civil. Não estou no momento dando aula lá, mas já dei. E é uma escola fantástica, muito bem gerida, professores maravilhosos. Eu indico, aqui em São Paulo, Senai do Tatuapé, o Senai da Construção Civil está ali. E aí, se você que está em qualquer parte do país, verifique no seu estado. Tem gente de Portugal que está assistindo os vídeos, procure ver aí no seu país, que com certeza tem grandes escolas de capacitação técnica, tá? Gente, a norma BNT, MBR 15.927, segundo a norma, o pintor deve saber observar, planejar, realizar o serviço de pintura em obras imobiliárias. Observar, gente, interpretar as necessidades do cliente, as patologias, os defeitos, o que vai ter que ser feito, o que vai ter que ser comprado, historiar e avaliar a obra a ser pintada, você tem que ter um diagnóstico. Planejar, definir o serviço a ser executado, elaborar o cronograma, orçar a proposta de serviço, elaborar a proposta de serviço. Essa proposta não precisa ser uma novela, gente, um livro que a pessoa vai se cansar de ler. Tem que ser objetiva, mas os pingos têm que estar nos is. Ser claro, objetivo, dia de pagamento, sinal, seja claro, porque você vai precisar de dinheiro para ir trabalhar, para comer, então tem que ser claro. Se o cliente não se enquadra nesses parâmetros e você já tiver no ramo profissional realmente, ele não serve para ser seu cliente, tá bom? Realizar, preparar o local a ser pintado, executar pinturas em alvenaria e metal, executar acabamentos em madeira, executar pintura em superfícies específicas, PVC, azulejo, fórmica, etc. Como que você vai fazer? Então você tem que saber as técnicas, tá bom? A gente deu uma visão geral da postura do pintor para vocês. Aproveite isso aí. Se inscrevam no nosso canal, curtam, deixe seu comentário. Um abraço. A presença de vocês no canal é muito importante para nós.